Para mim, acho que a interação aqui, assim, é que a gente, acho que o automatismo que a gente tem nas nossas vidas, a gente não percebe ao redor da gente. Tá. O que faz com que as pessoas se juntem, sabe? Então eu sou muito de ter esse contato físico, de Perfeito. aura, de espaço. Nesse momento, Luiz, então, você está em Campinas, certo? Sim. Se tiver alguns grupos, algumas coisas próximas, pode-se criar uma logística ou a pessoa ela tem que vir nesse momento aqui para Campinas para fazer isso? Já fiz muitos cursos, fizemos curso já em Boiçucanga, muita coisa em Piracicaba, São Paulo, se tiver que se deslocar, né? A gente faz o contato e bora para lá. Maravilha. Estamos aqui, buscadores de energia, hoje, nessa conversa. Pega algo que toca nossas almas. É fácil você falar de um assunto palpável, né? É fácil entender um assunto palpável, mas com Luiz Carlos é um pouco mais além, que ele vai nessa questão do âmago da alma. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, o que é para você esses contatos, esses seres estelares, o que é tudo isso para você? Para você em particular, independente do seu trabalho. Você sabe que eu estou lendo atualmente, eu nunca li, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Estou lendo agora, já estou terminando. E algumas obras são tão atuais, tanto na concepção, nas ideias, é muito atual. São irmãos, eu posso considerar que todas essas pessoas que estão do outro lado, que vêm de outros planos, são irmãos que estão com a gente, que já passaram por aqui, alguns já passaram por aqui, outros não, passaram por aqui e querem o melhor para a gente. Esses seres que você fala são seres espirituais, como, por exemplo, você fala do livro dos espíritos de Kardec, né? Uma entidade, seres evoluídos, ou você acredita que existe uma esfera maior, como seres estelares, comandos... Sim. Alienígenas. Aliás, quando se fala em alienígena, vamos deixar bem claro para o nosso amiguinho, não é só esse ser verde aqui, tá? Aliás, você falou uma coisa para mim ali, qual foi sobre alienígena, né? Nós somos teoricamente... Gostei dessa ideia. Peraí, conta aí. Teoricamente, a vida veio do espaço, né? Do espaço, né? Não é que falam? Veio através do meteorito. Tem uma frase muito filosófica, tão bonita, romântica, que diz que nós somos restos de explosão de estrelas. Ah, que beleza. Parece música de Zé Ramalho. É lindo. Mas a vida vem de fora. Então nós somos alienígenas. Você sabe que ainda, eu acho que existe uma miopia muito grande em relação a nós como sociedade em relação a isso. Porque não interessa o alienígena, não interessa para mim na simplicidade, interessa o que você está aqui fazendo agora. Né? Tanto é que às vezes eles se expressam, eles não dão nomes, é difícil eles darem nomes. Sim. Porque eles falam o seguinte, que o mais importante é o que eu falo, o mais importante é o que você aprende. Né? E os grandes mestres não deixaram nada. Por exemplo, eu estava lendo agora sobre Buda não deixou nada escrito, Cristo não deixou nada escrito, eles não deixaram nada escrito. Não, quem veio depois escreveu alguma coisa, né? Filósofos, eu estava estudando um pouco dos filósofos, de socrático, pré-socrático, os pré-socráticos principalmente, ninguém deixou nada escrito, é que eles foram passando conhecimento. Eles só se fizeram pelo exemplo, apenas pelo exemplo. Verdade. Então eu acho que existe também muita coisa que é dita por aí que não é a verdade. Às vezes tem coisas mais simples. E se a nossa iluminação for mais simples do que a gente imagina? Deve ser, por exemplo, né? Deve ser. Não, é questão de pensar. Por exemplo, nós temos um espectro de sensorial. Então eu vejo essa luz não vejo, essa luz não vejo. Eu escuto aqui não escuto, aqui não escuto. Compreensão, a nossa mente, eu compreendo aqui, essas coisas não compreendo e essas coisas não compreendo. Só que a nossa mente sempre vai para o mais complexo, que é o que atrai. Tanto é, as dificuldades nos atraem mais. Interessante.
o que mais atrai, porque a mente é coisa nova. Fala assim, nossa, que legal, olha, vamos fazer isso, vai ser difícil, vamos lá. É o que atrai. O medo, né? Porque a mente, eles falam que o cérebro é o seguinte, o cérebro humano foi feito para você se posicionar aqui e se proteger. Então, por isso que às vezes o presente nosso não interessa tanto. A mente quer além. Tá, aqui está resolvido, o que vem agora? Então é uma tensão, constante. Você me fez refletir em algo. Estava comentando com a Renata esses dias. Quanto mais se toca no assunto, quanto mais se fala naquele assunto, mais acontece, dá a impressão que parece um imã. Então, quanto mais você tem a informação, um exemplo, sobre determinada droga, quanto você tem mais informação sobre a questão de anticoncepcional, quanto mais você tem... Aí parece que mais a pessoa vai ao contrário. É uma fonte dessa observação que a mente tem, de curiosidade do coletivo. E perde o presente. E aí a lei da atração, aí aquilo passa a se intensificar. E às vezes você coloca o seu filtro também, né? O que você está procurando? Ou seja, você nem estava pensando em nada. Às vezes você está procurando alguma coisa, você vai começar a ver só isso. Doido, né? Doido. Então, e aí eu falo assim, e se as coisas são mais simples do que a gente imagina e a mente da gente está procurando o complexo? Em relação aos seres estelares, aos ditos alienígenas, o que para mim é mais importante a relação com eles é a parte espiritual. Certo. É os conceitos que eles passam para mim. Não importa de onde veio, que origem, qual o nome. Então, se você perguntar de onde vem a cura vem de uma egrégora de seres que pode ser os estelares, mas pode ser mestre, pode ser pessoas que já estiveram aqui, entendeu? Porque é um nível maior, existe toda uma concordância, todo um agrupamento de vidas. Tá? Então você pode ter uma consciência que já passou milhares de anos de várias vidas para lá, para cá, vários planetas aqui e tudo mais. Mas para mim o mais importante a relação é o conhecimento que eles passam em relação ao amor, em relação à abertura de consciência e levar o melhor caminho para as pessoas. Perfeito. Você falando desta forma, dá até a entender de que não tem a mesma necessidade, existe uma curiosidade que é do ser humano, mas não existe uma necessidade, porque se houvesse uma necessidade parece que é um ego também, né? Aqui agora é o comandante, é isso, é aquilo. Mas é porque o ser humano parece que ele necessita dessas coisas. E aí eu vou te contar uma historinha rapidamente, pessoal, aqui dos buscadores, porque o assunto ele é profundo, complexo e interessante. Eis que eu estava num centro de Umbanda, porque uma cliente minha estava sofrendo de uma questão do obsessor, e eu falei, e agora o que eu vou fazer? Dentro do meu conhecimento, vou num centro tal que me indicaram e vou lá conversar com alguém. E estava tendo uma gira de Exu. E lá, estou eu lá, esperando lá fora, daqui a pouco me chamaram, e era uma entidade, que era o Exu do Lodo. E ali ele, e aí, menino, o que você precisa, tal, aquele papo, um papo legal, não sei o quê, né? E ele estava tomando um uísque, e eu não sabia, né? Eu falei assim, mas é só você que bebe, né? Ele deu risada, falou, dá um copo para ele também. Aí nós ficamos batendo papo, tomando um esquinho, e ele falou do meu trabalho, né? Ele falou, então, você vai ter que fazer isso, só que tem um detalhe, né? Quanto tempo você estuda isso? Eu falei, já tem uns 20 anos que eu estudo e tal. Eu falei, porque a entidade que você está lá nessa casa, nessa pessoa, ela tem pelo menos uns 800 anos de estudo, né? Eu falei, ferrou tudo, né? Lascou. Mas peraí, e olha, agora que está a grande sacada. Mas peraí que tem alguém falando no meu ouvido aqui. E ele ficou assim, falou, deixa eu acertar aqui. Olha, tá, entendi. Ó, você vai procurar. E ele disse que você sabe o que é. Você vai procurar uma tal de fraternidade branca. E lá você vai consultar com o mestre... Como é que é o nome? Acho que é Serapis Bey. Eu falei, o quê? Eu estou num centro de Umbanda, conversando com uma entidade do Exu do Lodo, e ele está me falando de Serapis Bey. Está tudo interligado. Claro.
Está tudo interligado. E aquilo para mim fez assim, uma expansão. Porque no universo está tudo interligado. Eu conheci a Mônica Medeiros, não sei se você conhece. Sim. E nós demos algumas palestras juntos. E aí ela está falando sobre os Greys. E aí é interessante, porque como a gente gosta de colocar nome em tudo... Não, às vezes é necessário. Até por causa da nossa curiosidade. Não, e para você se localizar também. Para se localizar, da constelação tal. Mas no plano espiritual... É o trabalho. Eles acessam. Para todo mundo. Eles se expressam, por exemplo, o primeiro contato de um ser estelar foi na Umbanda que eu tive. E naquela época, você imagina, 70, não tinha nem imagina. Não tinha nem revista nem nada. Não a revista Planeta, né? Foi um ser que, através de mim, falou, olha, eu venho... Tanto é que ele fez uma brincadeira comigo, vou falar, eu tinha 14 anos, eu estava no ponto de ônibus e ele falou assim para mim, você não acredita em mim, né? Conversando comigo. A família, tadinha, achou que eu estava... Pirou. Você não acredita em mim, né? Olha o seu relógio. Daqui 2 minutos e tanto vai passar um ônibus na sua frente. Aí eu fiquei olhando no relógio. Depois de 2 minutos e meio passou um ônibus na minha frente. Então foi o primeiro contato que eu tive. Mas eu quero dizer o seguinte, a expressão deles transcende, eles vão pela cultura, eles vão por exemplo, você foi num terreiro, outros seres elevadíssimos vão se apresentar muitas vezes como um preto velho para você. É uma fraternidade universal. Sim. Sabe, o que vale é a linguagem do amor, a linguagem de você querer o bem, de você instruir, de você aconselhar. Essa é a linguagem primordial e mais importante. Porque é cultural mesmo. Se eu estou lá na Irlanda, vai ver como elfos. Você vai na Índia, outro, você vai... Ganeshas, assim vai. Muito bem. Alguma experiência que você queira me contar para o pessoal que você acha interessante? Uma passagem com um cliente, com um trabalho de você ter visto qualquer experiência. Olha, eu tive um contato muito bacana. Poucas vezes eu vi, né, os seres, poucas vezes, mas eu sinto a presença, através dos sonhos também, eu tenho muita conexão, mas eu tive um sonho muito grandioso, que através da simbologia eu estava subindo um muro, a terra estava assim encharcando, estava com uma inundação, como se fosse um dilúvio, e eu estava sozinho no planeta Terra. É interessante isso, por exemplo, eu tenho um sítio. Se você está no meio do mato e você não vê ninguém ao redor, você sabe que você não está sozinho. Você sabe que se você subir o morro, você vai ver cidade, então você não está sozinho. Mas a percepção lá, eu estava sozinho. Eu estou sozinho nesse planeta. E estava eu e o Criador. Essa foi a percepção, essa foi a experiência mais bonita que eu tive. Né? E poder... Só que é o seguinte, tem coisas que a gente passa que você não consegue definir. Eu tenho um conceito que é o seguinte, tudo que não tem explicação para você é o mais profundo. Por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu estou numa paz, a paz já acabou. Você pegou só o rabinho da paz. Você estava na paz antes, porque era... Você só se deu conta porque ela está indo embora. Porque a paz é maior que você e você está contido na paz. Quando você ama, você não sabe que está amando. Quando você fala, eu estou amando essa pessoa, você já está pegando o finalzinho do sonho. Porque quando você está contido no amor, você não sabe quem é você e quem é o amor. Tanto é que tem as expressões regido por amor ou regido pelas emoções. Regido pelo amor, eu acho uma frase linda, regido pelo amor. Imagina você um instrumento musical e você está sendo regido pelo amor. Ou seja, a sua expressão está sendo regida pelo amor. Então você está agindo pelo amor. Então tem algumas experiências, aquelas experiências que você não consegue definir, são as mais grandiosas, são as mais profundas, porque a sua mente não encontra base para poder traduzir. O que é felicidade para você? Felicidade para mim, tem uma frase muito bacana que é o seguinte, nós viemos aqui para aprender, não para ser felizes.
Outro dia eu apresentei no curso, a maioria das pessoas entendeu. Você não veio aqui para ser feliz, você veio para aprender. A felicidade, às vezes, ela é tênue, ela é passageira. Ela é um estado. É um estado. Tanto é que muitas vezes é condicional. Eu estou meio feliz hoje. As virtudes, voltando no tempo das virtudes, ela é de um plano absoluto, por assim dizer. Eu acho legal o termo absoluto. Mesmo a definição de divindade, quando ele usa o absoluto, eu acho muito bacana. Por quê? Quando eu falo Deus, existe aqui à nossa volta uma informação energética sobre Deus. Lembra do inconsciente coletivo? Sim. É a mesma coisa. Então, se eu falar Deus, gira em torno de mim, as palavras têm um poder que a gente nem imagina. Gira em torno de mim uma informação em relação a Deus. Quando a gente fala, junta 3 pessoas, começa a falar mal de alguém, olha como potencializa. Você gira em torno de você informações sobre determinado assunto. Né? Então, definir, às vezes, você perde a sua experiência. Ou seja, você definir, isso aqui para mim é amor. Só que amor vai vir com uma conotação. Aí fica limitado. Então, a definição limita a experiência. Né? Então, você chamar de absoluto é um nome genérico. Então, os budistas falam muito, o absoluto em relação a Deus, o absoluto. As virtudes vêm desse plano absoluto, ou seja, não existe meia felicidade, não existe meia paz. Você é a paz. Lá tem das virtudes, é a confiança. Você tem confiança? Mais ou menos. Isso não é confiança. Não tem. A confiança é absoluta. É absoluta. Eu confio. É pleno. Sabe a história do eu sou? Não é eu sei, eu fui, eu serei. Eu sou. Eu sou é atemporal. Transcende o tempo. Então é do reino do absoluto. Então as virtudes são isso que eu quero levar para as pessoas e trazer uma egrégora de energia do absoluto. Quando você fala que a palavra tem poder, entra só os yantras ou entra os mantras também? Ele é só desenhado, são só símbolos ou ele é verbalizado? Eles podem ser verbalizados. Muito deles tem nomes. Certo. Né, esses símbolos. Eu pergunto porque... Sim, beleza. É interessante porque quando eu fiz... Para mim é um prazer explicar para você. Quando eu fiz o Reiki Karuna, sim. que até então tinha feito os outros, né? E aí o Karuna, quando eu fiz o Karuna, eu percebi que você tinha que... O Yantra tinha um mantra, né? E aí tinha aquela vergonha no começo na frente dos outros, Depois eu falei, mas eu gosto do karaokê, né? Acho que não vai ter problema nenhum. E às vezes com essa voz de trovão, eu falei, vai assustar a pessoa na maca. Mas é legal, porque você percebe que ela vem numa outra vibração. Então tem isso também. Tem. Não é assim, não é indispensável, mas é um exercício interessante. Tá. Que na verdade, o curso quer mostrar que é o seguinte, você não precisa de um espaço sagrado para você ser um curador. Onde você estiver, você está levando a cura. Eu posso estar em qualquer lugar, posso estar numa fila de banco, estou no ônibus, você está curando as pessoas. Resuma isso, olha que difícil, em poucas palavras, a intenção de tudo isso. Amor, compaixão, simplicidade. Olha, eu já te dando dica. A virginiana é um problema. Vamos lá, coloca em palavras o que você sente que é o propósito real. Eu acredito que todo propósito, qualquer conhecimento, até hoje, desse planeta, de milhares de anos, e todos eles te levam na direção da porta. Mas ninguém abre a porta para você. A questão é a seguinte, como é que abre a porta? Então, e aí? A sua porta é você que abre, você que vai descobrir. A mesma chave minha, talvez não funcione na sua porta. Mas qual a intenção? Então o curso é dar essa conhecimento. Porque a gente vive nós somos seres robóticos em algumas situações. No automatismo, aquela coisa do presente, né? Essa ansiedade toda, diante de tanta informação, de tantas possibilidades. Né? É trazer e saber que o que você tem é sagrado. Que os seus corpos são sagrados, que a sua vida é sagrada, que o seu presente é sagrado. Que então o seu trazer o sagrado. Trazer a consciência. A consciência do sagrado.
Não é nem trazer o sagrado, é descobrir que você é fruto do sagrado. Ok. Com isso, aonde entra o amor, a compaixão, o perdão, algumas coisas não entram. Porque para mim é o conjunto. Sim, é o pacote todo. É o pacote, não é o download. O ideal seria você agir, que nem eu falei. Você não ter noção de como você está agindo. É semear dentro de você todo esse conhecimento e você sai por essas terras sendo aquilo que você é de melhor e você não sabe que você está amando, você não sabe que você quer o bem, nada. Você está apenas sendo. Aí entra a questão da simplicidade que você falou lá atrás. Justamente. É tão simples. Rapaz, todo dia nós fomos numa curadora perto do sítio. Coisa mais linda. Não é? Coisa mais linda. Esse pessoal Um terreiro, ela pegando uma guia. A coisa mais linda. Na simplicidade. Na simplicidade.